a receber o clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting, partida realizada 19 de março de 2001, um jogo que colocou frente a frente o candidato ao título Futebol Clube do Porto, liderado por Fernando Santos, e o Sporting, que era o campeão em título, depois de ter colocado um ponto final numa série de 18 anos sem ganhar o campeonato nacional. Manuel Fernandes era o líder da equipa do Sporting, uma partida que foi dirigida por António Costa. No Futebol Clube do Porto, o guarda-redes foi Pedro Espinha, depois Nelson e Carlos Secretário como laterais, Aloísio e Jorge Andrade os centrais. No meio-campo, Carlos Paredes, Deco e Alenichev, depois Capucho, Drulovic e o brasileiro Pena como unidade mais adiantada da equipa portista. Quanto ao Sporting, campeão em título nesta altura, mantinha Peter Schmeichel como guarda-redes titular, a defesa com César Prates e Rui Jorge como laterais, três centrais, Hugo, Beto e André Cruz, depois Paulo Bento, Pedro Barbosa, João Vieira Pinto, Edmilson e Beto Acosta. Este o 11 apresentado pelo treinador Manuel Fernandes. Equipa do Futebol Clube do Porto, que estava na luta pelo campeonato juntamente com o Boa Vista. Sporting no terceiro lugar, mas bem mais atrás, uma temporada que correu muito mal ao outro grande do futebol português. O Benfica terminou esta época 2000-2001 no modesto sexto lugar do campeonato. A imagem Jorge Andrade, uma das grandes figuras da equipa do Futebol Clube do Porto. César Prates. Cruzamento do lateral direito brasileiro, a saída do guarda-redes Pedro Espinha. Resposta do Porto. Alenichev. Cruzamento e o pontapé de canto para os Dragões. Atenção do dinamarquês Peter Schmeichel. Cruzamento a sair. Depois o corte da defesa leonina. Esta partida aconteceu na 25ª jornada do campeonato, ainda no Estádio das Antas. Temporada 2000-2001. Recordo que na época anterior o Sporting tinha conquistado o campeonato 18 anos depois. Esta fase já estava também longe daquilo que era a liderança da competição. À 24ª jornada era o Boa Vista que liderava, portanto já a 4 pontos. Ainda assim era uma fase em que Dragões e Leões estavam também na luta ainda pelo título, apesar dessa liderança do Boa Vista. As duas equipas estavam empatadas, Porto e Sporting, no segundo lugar do campeonato, ambas com 48 pontos. Na altura tinham ambas 15 vitórias, 3 empates e 6 derrotas neste campeonato. Curiosamente, com o mesmo número de golos marcados, 45. O Porto com menos 6 golos sofridos do que o Sporting nesta altura da temporada. Acabou por ser uma jornada muito positiva esta para o Boa Vista. Aproveitou este jogo para aumentar a liderança.
André Cruz, central que deixou de facto uma marca impressionante em Alvalade. Jogador de enorme qualidade, este central brasileiro. Esteve no Sporting de 99-2000 a 2001-2002. Fez 105 jogos, marcou 15 golos, o que para um central é um registro assinalável. André Cruz, que passou por clubes como o Nápoles, o Milan, o Torino também, passou pela Bélgica igualmente, pelo Standard Liège, jogador que no Brasil passou por algumas das principais equipas como o Flamengo ou o Internacional de Porto Alegre. Deco no corte e na recuperação, depois a aparecer o corte também, mas em falta cometida sobre Capucho. Pedro Espinha. Uma temporada em que Pedro Espinha acabou por cumprir 8 jogos nesta época. Uma carreira que no Futebol Clube do Porto acabou por ter poucos jogos. Guarda-redes que esteve no Belenenses, no Vitória de Guimarães, no Salgueiros, e acabou a carreira em Setúbal, no Vitória em 2002-2003. Recordo que nesta temporada, para além de Pedro Espinha, havia também Rui Correia, Hilário, Ovchinikov, guarda-redes do plantel portista. Capucho, ali à espera, secretário a dar para trás, a afastar Jorge Andrade. Capucho tentar servir a subida do lateral Carlos Secretário. E aqui a imagem do Banco Leonino com Manuel Fernandes no comando técnico do Sporting. A equipa do Sporting que contava com a capacidade de João Vieira Pinto, e aqui a primeira grande oportunidade de golo criada precisamente por João Vieira Pinto, à procura de Beto Acosta. Podia ter feito bem melhor o avançado argentino Beto Acosta, a desperdiçar aqui uma claríssima oportunidade para marcar o primeiro golo do jogo. Avançado argentino, nesta altura com 34 anos, depois de ter marcado 24 golos em 99-2000, no ano do título. Recordo o título que ficou confirmado em Paranhos com uma goleada frente ao Salgueiros. Beto Acosta era a referência ofensiva dessa equipa. Ele que, quando chegou no ano anterior, em 98-99, não se impôs de imediato. Mas acabou depois por ter duas temporadas muito boas. A de 99-2000, naturalmente, com a conquista do campeonato, 18 anos depois. E também nesta época, 2000-2001, marcou 21 golos em 47 partidas antes de rumar novamente à Argentina para o San Lorenzo.
Prates a tentar chegar, a não conseguir. Boa cobertura defensiva de Beto. Ele que está 20 anos depois no Sporting, noutras funções, naturalmente. A partida foi jogada a 19 de março de 2001, portanto há praticamente 2 décadas, no Estádio das Antas. Um jogo em que, naturalmente, as duas equipas tinham o objetivo de descolar uma da outra. Estavam empatadas na tabela no segundo lugar, a 4 pontos da liderança do Boa Vista. Aqui na entrada dura de César Prates sobre Nelson. O árbitro António Costa a dar pontapé de canto. Nelson, lateral esquerdo neste jogo. Como sabe, atuou também várias vezes à direita. Ele que jogou no Sporting entre 91 e 96. De 98 a 2002 esteve no Futebol Clube do Porto. Lançamento para os Dragões. Secretário a jogar com o Capucho. Futebol Clube do Porto mais instalado no meio-campo leonino. Deco. Jorge Andrade. A equipa do Sporting. A aparecer o corte de Edmilson, jogador brasileiro que teve uma primeira passagem no futebol português ao serviço do Nacional. Depois foi para o Salgueiros, de Paranhos, rumou rapidamente ao Futebol Clube do Porto, onde fez 2 épocas muito boas, em 95-96 e em 96-97. Saiu para o Paris Saint-Germain, mas rapidamente regressou a Portugal para jogar no Sporting, onde esteve de 97-98 até 2001. Acabou por ter no Porto 85 jogos, 30 golos. No Sporting 77 jogos, 19 golos. Portanto, praticamente dividiu o protagonismo entre os dois clubes no futebol português. Aí está Luísio, experiente central brasileiro. Uma carreira muito ligada ao Futebol Clube do Porto, quase 500 jogos no Dragão. Aqui o remate de Capucho, com defesa tranquila do guarda-redes Peter Schmeichel. Mas dizia em relação ao Luísio que aqui é o companheiro de setor pelo cartão amarelo, Jorge Andrade. Aloísio, que chega ao Futebol Clube do Porto proveniente do Barcelona. Em 89-90 jogou na Catalunha, no ano seguinte no Futebol Clube do Porto, e esteve no Futebol Clube do Porto precisamente de 90-91 a 2000-2001. 11 épocas, 474 jogos, 18 golos marcados. Jogador de muita qualidade, este central brasileiro, agora com 56 anos. Pontapé livre para o Sporting. Livre para César Prates.
Livre a sair por cima da baliza de Pedro Espinha, sem grande perigo. Mas dizia em relação ao Aloísio a importância que é também reconhecida pelo número de títulos que conquistou ao serviço do Futebol Clube do Porto em 11 épocas. Ganhou 19 troféus, 7 campeonatos, 5 taças de Portugal e 7 supertaças Cândido de Oliveira. Pedro Barbosa. A ser tocado. Falta de Capucho. Rui Jorge no cruzamento e o cabeceamento, mas já com a infração assinalada. Rui Jorge, outro jogador com ligação aos dois clubes. Jogador da formação do Futebol Clube do Porto. Teve um ano apenas no Rio Ave, na subida à sénior. Voltou rapidamente ao Futebol Clube do Porto, onde esteve 6 épocas. Depois esteve 7 épocas no Sporting, antes de terminar a carreira ao serviço do Belenenses em 2005-2006. Alenichev. Recuperação para os Leões. Edmilson. João Pinto. Remate de João Vieira Pinto, remate a sair por cima. Uma das contratações mais sonantes por parte do Sporting. Recordo que ele deixou precisamente nesta temporada 2000-2001. Deixou o Benfica para rumar ao grande rival da capital portuguesa. Jogador que o Benfica contratou em 92 ao Boa Vista. Esteve na Luz durante 8 épocas. Conhecido como Menino de Ouro, João Vieira Pinto. Depois de 8 épocas, deixou a Luz em 2000. Foi para o Sporting, livre, sem que o Sporting tivesse que pagar qualquer verba à equipa do Benfica. E ainda fez 4 temporadas ao serviço do Sporting, com destaque naturalmente para a época 2001-2002, em que o Sporting conquistou o campeonato e onde João Vieira Pinto teve enorme destaque na dupla com Mário Jardel. Alenichev, cruzamento de Alenichev. Depois a aparecer o corte. Lançamento para os Leões. Dias da Cunha ao lado de Pinto da Costa. E o jogo mantinha-se muito equilibrado. Cá está Fernando Santos, por falar em ligações aos dois clubes. O caso também do agora selecionador nacional, Fernando Santos. É selecionador nacional desde 2014, no pós-mundial do Brasil. Antes disso tinha estado na Grécia, o último clube que representou foi o PAOK em 2009-2010, enquanto treinador, naturalmente. Recordo que Fernando Santos começou no Estoril Praia como treinador, esteve no Estrela da Amadora, depois 3 épocas no Futebol Clube do Porto, onde ganhou
troféus entre 98 e 2001. Esteve ao serviço do Sporting em 2003, 2004 e no Benfica em 2006, 2007. Ainda iniciou a época seguinte, mas acabou por sair para arrependimento, como estarão recordados de Luís Filipe Vieira, que disse que foi um dos erros que cometeu desde que é presidente dos Encarnados. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Cá está Carlos Paredes, um médio defensivo de enorme qualidade. João Pinto. Lá está a Pena. O atacante brasileiro. E a atingir Hugo. Pena. Chegou precisamente nesta época ao Futebol Clube do Porto, proveniente do Palmeiras, e pode dizer-se que teve uma época muito produtiva, 29 golos marcados em 44 jogos para este avançado. Na época a seguir já não foi tão eficiente, foi para a França, para o Estrasburgo emprestado, depois esteve ainda por empréstimo dos Dragões no Sporting de Braga e no Marítimo, antes de regressar ao Brasil. Mas esta foi claramente a melhor época de Pena. Contabilizou-se pelos golos marcados no campeonato. Ele foi o melhor marcador da Liga, recordo, com 22 golos, mais 2 do que Pierre Van Hooijdonk, o holandês que atuava no Benfica. A tirar Beto. Bola a chegar a Peter Schmeichel. Uma temporada em que os grandes do futebol português acabaram por somar muitas derrotas em relação àquilo que era habitual nesta altura no futebol em Portugal. Porto e Sporting acabaram o campeonato com 6 derrotas. O Benfica com 7. Nesta época 2000-2001. O Boa Vista perdeu apenas 2 vezes. Foi, aliás, uma época para a história. 55 anos depois foi quebrada a hegemonia dos 3 grandes. Recordo que só o Belenenses tinha furado essa hegemonia. Liderada por Jaime Pacheco, que acabou este campeonato com apenas 2 desaires. Era de facto uma equipa de uma competitividade impressionante.
Drolovic. Não considerar a falta. António Costa, bem jogado por João Vieira Pinto. Edmilson, pela frente de Nelson. Edmilson e o corte a surgir para o pontapé de canto. Corte de Secretário. Segundo canto no jogo para os Leões. Lançamento e corte, mais uma vez. João Pinto. César Prates. Alenichev. Deco. Bola para Capucho. Cruzamento a sair. No caminho estava o central Beto. Assistência do Futebol Clube do Porto. Mais uma vez o corte agora de Paulo Bento. Edmilson. César Prates. César Prates, que quando chegou ao Alvalade impôs-se rapidamente, foi importante no ano em que chegou, recordo, emprestado pelo Real Madrid. O tinha contratado, embora nunca tenha chegado a jogar na equipa principal. E foi determinante, foi contratado na reabertura do mercado de 99-2000 e foi determinante na conquista do título por parte do Sporting. César Prates, que acabou por ficar em Alvalade até 2002-2003. Acabou a carreira em 2010 no Brasil, no Náutico. Foi 5 vezes internacional pelo Brasil, César Prates. Pontapé livre para o Futebol Clube do Porto. Cruzamento e corte para o pontapé de canto. Alenichev e a saída de Peter Schmeichel. Aqui um erro a aproveitar e depois o remate para o golo. O golo marcado por Alenichev. Ainda festejaram os adeptos do Futebol Clube do Porto, mas o golo foi anulado. Fora de jogo evidente de Alenichev. Conseguir bater Peter Schmeichel, mas bem a equipa de arbitragem liderada por António Costa. A imagem de Manuel Fernandes, uma lenda enquanto jogador do clube de Alvalade. Ele que desde 2010-2011, quando esteve no Vitória de Setúbal, não voltou a ser treinador. Ele que esta época esteve 21 jogos no comando do Sporting.
Ganhou 11 desses 21 jogos. Lançamento para César Prates. Barbosa, cruzamento e pontapé de canto para a equipa leonina. Corte de Jorge Andrade. Cá está o remate de Dmitry Alenichev. Fora de jogo, claro, do médio ofensivo russo. Saída em falso de Pedro Espinha. Lançamento de César Prates. Depois a cobertura de Aloísio. João Pinto. Bola fácil para Pedro Espinha. Primeira parte com poucas situações de golo. A mais evidente é que foi desperdiçada por Beto Acosta. Pena. Mais posse de bola para a equipa leonina nesta primeira parte. Edmilson. Não sai a combinação. Paredes na recuperação para o Futebol Clube do Porto. Alenichev. Muita força no passe do médio russo. E a bola a chegar a Peter Schmeichel. O grande Anois, como era conhecido. O lendário guarda-redes dinamarquês que fez 920 jogos na carreira enquanto sénior. 70 deles ao serviço do Sporting. Foi no Manchester United que marcou, de facto, uma era, com 398 jogos e com vários títulos conquistados. Destaque naturalmente para a Liga dos Campeões no ano do Treble, em 99. No ano em que acaba depois por rumar ao Sporting. Faz apenas 2 épocas, 99-2000, o ano de estreia, é campeão nacional. E esta época, 2000-2001, depois saiu, voltou à Inglaterra para o Aston Villa e acabou a carreira em 2002-2003 no rival do United, no Manchester City. O United esteve 8 épocas. Nessas 8 épocas foi 5 vezes campeão inglês. De facto, uma contratação que na altura impressionou. O campeão da Europa a chegar a Portugal. Atualmente tem 56 anos, Peter Schmeichel. Fez 129 jogos na seleção da Dinamarca. E marcou um gol, curiosamente. É o pai de Kasper Schmeichel. Guarda-redes que também foi campeão em Inglaterra ao serviço do Leicester. Cruzamento de Secretário e cabeceamento já em esforço de Capucho. Ficar muito maltratado, um choque de cabeça com o adversário.
E a partida interrompida no Estádio das Antas. O empate 0 entre Porto e Sporting. Cá está um choque de cabeças entre Capucho e Beto, a ficar pior. E serenidade também nos presidentes. Jogo equilibrado. Para o Sporting a contar com o apoio também de muitos adeptos no Estádio das Antas. 25ª jornada do Campeonato 2000-2001. Jogo realizado em março de 2001. As duas equipas empatadas na tabela à entrada para esta jornada 25. Ambas a 4 pontos do líder Boa Vista. A partida caminhava para o intervalo. Mantinha-se o nulo no Estádio das Antas. Capucho a prosseguir na partida. Lançamento e corte. Pena. Conseguir reorganizar-se defensivamente a equipa do Sporting. Drulovic. Ljubinko Drulovic. O sérvio que teve um papel determinante no Futebol Clube do Porto, aqui já com um peso menor na equipa. Seria, aliás, o último ano de Drulovic na equipa do Futebol Clube do Porto, onde chegou em 93-94, proveniente do Gil Vicente. 8 épocas no Futebol Clube do Porto, muitas vezes determinante para Mário Jardel. Aliás, em campo, essa curiosidade de estarem de um lado e do outro neste jogo. Os jogadores que tiveram um peso muito grande naquilo que foi o percurso de Mário Jardel em Portugal. No caso de Drulovic, algo que já tinha acontecido na passagem de Super Mário pelo Estádio das Antas. No caso de João Vieira Pinto, ainda iria acontecer no ano a seguir. Em Alvalade, ao serviço do Sporting. E uma queda aparatosa de Deco. Lance com Beto. César Pratos. Operação para Carlos Paredes. Um médio de muita qualidade, este Carlos Paredes, jogador paraguaio que também jogou mais tarde no Sporting, mas o peso que tem nestas duas épocas que está ao serviço do Futebol Clube do Porto é de facto muito grande.
Ele chegou nesta época, 2000-2001, proveniente do Olímpia do Paraguai. Faz 2 épocas a grande nível antes de rumar à Regina, em Itália. 4 anos na Série A e depois volta a Portugal para jogar no Sporting, mas claramente com menos peso na equipa. Fez apenas 18 jogos no período que esteve em Alvalade. Partida a chegar ao intervalo, com empate a 0 entre Futebol Clube do Porto e Sporting neste clássico que recuperamos da época 2000-2001. Cristiano Ronaldo agora em vai julho marcar, a Sport TV vai arrebentar pelas costuras com tanto futebol. Quase 200 jogos das melhores ligas da Europa. Bruno Fernandes iludindo. Tentou rodar a bola, sobrou para Vítor Ferreira. Cruzamento é bem jogado. Marega tirou. É Joban que atira e grande golo. Marca Ronaldo aos 20. Adere já. Vais perder o melhor da festa. Taça de Inglaterra. Newcastle, Manchester City. Os Citizens de Cancelo e Bernardo Silva visitam St. James Park, onde, esta época, já perderam pontos no campeonato. A Sport TV segue os detentores do troféu no desafio dos quartos de final. Queres ver os jogos decisivos em alta definição e sem cortes? Superescreve Sport TV, junta-te a nós e apoia Desportivo das Aves. Aqui está mais um talento da nova geração do futebol italiano. Ricardo Orsolini, um avançado com imaginação e criatividade no ataque do Bolonha. Com 23 anos, é ainda um avançado em formação que pode jogar por toda a frente de ataque. Muitas vezes ele aparece quase só como extremo a partir do lado direito, mas é quando aparece na zona central que também revela o grande instinto para o golo. A sua grande qualidade está, no entanto, na imaginação com que joga na frente de ataque. Torna-se imprevisível para qualquer defesa saber onde ele vai aparecer e quando aparece, em geral, é para criar perigo e fazer golo. Sampdoria-Bolonha, este domingo 18h30, direto exclusivo Sport TV 2. Sport TV Gaming News. Semanalmente, a volta ao mundo dos videojogos. Notícias nacionais e internacionais de gaming e esportes. Novos lançamentos e previews do que aí vem. As competições e as melhores jogadas da semana. Dicas úteis e entrevistas a figuras do gaming. Todas as terças, Sport TV Gaming News. O melhor dos videojogos, todas as semanas, aqui. A Sport TV Gaming News. Sportinguista, não fiques a olhar para o boneco. Nos próximos 30 dias, vê na Sport TV 5 jogos do teu clube a partir de 23,99 €. De regresso ao Estádio das Antas para a segunda parte do duelo entre Futebol Clube do Porto e Sporting, jogo da 25ª jornada do campeonato. António Costa, o árbitro deste duelo. Na altura, as duas equipas empatadas no segundo lugar do campeonato, a 4 pontos do líder Boa Vista. 0-0 ao intervalo, uma primeira parte com escassas situações de golo. Beto Acosta acabou por ter a mais evidente. Ao desperdiçar a possibilidade para o primeiro golo na pequena área. Início da segunda parte. Sem alterações. Quer Fernando Santos, técnico do Futebol Clube do Porto, quer Manuel Fernandes, treinador do Sporting.
Mantiveram os 11 que iniciaram o encontro. Falta sobre Edmilson. Algum tempo para soltar, agora sim a jogar, a perder a bola o Sporting. Pena a jogar com Deco. Passe longo de Deco, grande bola para Capucho. Remate de Capucho, a bola ainda sofre um desvio, mas Peter Schmeichel a conseguir encaixar. Lá sofreu um ligeiro desvio em André Cruz. João Pinto. Paredes ali a roubar a bola, mas em falta. João Vieira Pinto. Capucho a conseguir recuperar. O árbitro a considerar uma falta. Capucho. Entrar mais pressionante a equipa do Futebol Clube do Porto nesta segunda parte. A perder agora Drolovic. Pressão de Paulo Bento, Pedro Barbosa, bem jogado. E a sair pela lateral. Tentativa de César Pratos no corredor contrário. Operação para a equipa leonina, a sentir mais dificuldades nesta segunda parte o Sporting na fase inicial. Edmilson, mais uma recuperação para o Porto, mas a aparecer no caminho também a recuperação do Sporting, perda outra vez de Edmilson. E a bola a chegar a Peter Schmeichel. João Pinto. Conseguir ganhar a linha de fundo. O cruzamento de João Vieira Pinto. O corte de Jorge Andrade. Deco. Alenichev. Pena. A virar para secretário.
ser César Prates a tirar de qualquer maneira. Jorge Andrade com João Vieira Pinto. Barbosa. Recuperação de Pena, sem falta, diz o árbitro. Uma fase mais confusa do jogo. Rui Jorge. Lá chegar à Costa, não consegue dominar o argentino. Cruzamento a sair muito mal. E depois de uma entrada mais pressionante da equipa do Futebol Clube do Porto, na parte de entrar uma atuada menos esclarecida. Saída de Schmeichel perante Pena. Pressionado por Pena. Perder a bola. Espaço para Deco. Mas mais um passe interceptado. João Pinto. Edmilson. João Vieira Pinto a deixar fugir. Depois Deco muito bem. Capucho. Pena. Deco. Alenichev. Cruzamento de Alenichev. Corte da defesa. Do Sporting. Recuperação do Futebol Clube do Porto. Espaço para o remate, perder ali algum tempo, depois a primeira grande oportunidade da segunda parte a pertencer à equipa do Sporting. Muito bem Pedro Espinha a impedir o primeiro para a equipa leonina. Perto de ganhar vantagem a equipa liderada por Manuel Fernandes, trabalho de Paulo Bento.
Schmeichel. Drulovic. Bola a sobrar para Alenichev, passe para Drulovic, bom pormenor, mas depois aparece o corte de Beto e a saída de Schmeichel a resolver o problema. Saída de Drulovic, entrada de António Folha. A refrescar o lado esquerdo do ataque. Aqui o árbitro a considerar uma falta de Capucho. Sobre o defesa do Sporting, André Cruz. Partida interrompida, mais uma vez. Recordo que esta partida do Futebol Clube do Porto frente ao Sporting foi logo a seguir à eliminação na Taça UEFA 2000-2001 por parte dos Dragões. A equipa tinha empatado em casa com o Liverpool e perdeu em Anfield por 2-0. Golos de Danny Murphy e Michael Owen. A equipa vinha de uma derrota e a seguir a esta partida haveria o encontro da meia-final, também no Estádio das Antas da Taça de Portugal, entre o Futebol Clube do Porto e Sporting, que seria ganha essa meia-final pelo Futebol Clube do Porto por 2-1 após prolongamento. Nessa partida, já agora recordo, acabou por valer o bis de Capucho. Beto colocou o Sporting na frente, Capucho empatou e depois, no prolongamento, Capucho marcou novamente e decidiu o clássico, colocando o Porto na final da Taça. A equipa do Sporting, olhando para aquilo que era a realidade da equipa nesta fase da temporada, em 2000-2001, a equipa leonina vinha de uma série de três vitórias seguidas sobre Gil Vicente Salgueiros e Desportivo das Aves. A última derrota tinha sido em Alverca por 3-1. Naquele jogo que diria que lançou Pedro Mantorras para a fama. Marcou um gol e fez uma exibição extraordinária nessa partida. Edmilson.
Passe longo, mas demasiada força. Mais um lance perdido. Peter Schmeichel. Recuperação para o Futebol Clube do Porto. Capucho a deixar fugir. Lançamento para Rui Jorge. Pontapé livre para a equipa do Futebol Clube do Porto. Peter Schmeichel a resolver sem grandes problemas. César Pratos. Impressionado por António Folha. Edmilson. Pedro Barbosa. Ação para a equipa leonina. E aqui o primeiro golo do jogo. Grande remate de Deco. E 1-0 para o Futebol Clube do Porto. É de facto um momento excepcional de Deco. A dar vantagem à equipa liderada por Fernando Santos. Peter Schmeichel batido. Pontapé de Deco a colocar a equipa portista na frente do marcador. Trabalho de Capucho. E depois, pequeno toque de Alenichev. Pontapé fortíssimo, muito colocado de Deco.
Porto na frente. Dificuldades para o Sporting. Faziam a festa os adeptos do Futebol Clube do Porto. Cá está o remate, é de facto um grande momento individual do internacional português, a colocar a equipa de Fernando Santos na frente do marcador. Ali a reclamar uma eventual falta, o árbitro manda jogar, pontapé de baliza. Esta informação é patrocinada pela CA. Queda do jogador do Sporting, Pedro Barbosa. Espaço para Capucho. Tirar a defesa leonina. Olha, bola a chegar a Peter Schmeichel. Recuperação sem qualquer infração de Deco, autor do golo do Futebol Clube do Porto. Rui Jorge. Falta sobre João Vieira Pinto. O árbitro a dizer que não. Lance com Alenichev. Que é a confusão entre Pedro Barbosa e Folha. Olha, primeiro com uma atitude incorreta, Barbosa também a empurrar o adversário e a puxá-lo, amarelo para os dois. Aqui, Folha a arriscar até mais do que o amarelo. Pontapé livre para a equipa do Sporting.
do Sporting com um rendimento bem diferente fora de casa do que aquele que estava a ter em Alvalade nesta época. Aliás, depois deste jogo, a equipa do Sporting não voltou a ganhar fora no campeonato. Depois desta partida, perdeu em Leiria por 2-0, perdeu no Bessa por 1-0, empatou no Restelo Comunense a um golo e perdeu em Campo Maior por 1-0. Falta sobre a pena. Pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Tirar César Prates. Nelson. A perder, mas a recuperar novamente a bola, Nelson. Beto. Schmeichel. Pontapé livre. Jogo com muitas picardias e mais um cartão amarelo exibido a Rodrigo Fabri, jogador que tinha entrado para o lugar de Edmilson, jogador brasileiro. Varrer autenticamente Deco. Foi a primeira alteração, a par da saída de um dos centrais, Hugo, para a entrada de Rodrigo Telho, escardino chileno. Rui Jorge. Telho. Pontapé livre para a equipa do Sporting, cruzamento e o desvio para o empate. João Vieira Pinto a aparecer de cabeça no movimento tradicional do Internacional português, a marcar o golo da igualdade. Minuto 75, grande cabeceamento de João Vieira Pinto. Movimento espetacular do antigo jogador do Benfica na primeira época em Alvalade, a ganhar de imediato peso na formação leonina. Movimento habitual de João Pinto. E é ele que a Inglaterra no Euro 2000 tinha marcado um gol de cabeça, movimento tradicional, e aqui a faturar também de cabeça e a restabelecer o empate no Estádio das Antas. Equipa do Sporting que cria mais. Pedro Barbosa. César Prates. Barbosa no cruzamento e depois a aparecer Beto Acosta para o 2-1.
Em 2 minutos o Sporting a dar a volta ao marcador. Grande festa dos adeptos leoninos presentes no Estádio das Antas. Beto Acosta a responder da melhor forma ao cruzamento de Pedro Barbosa e a marcar o 2-1. A chegar primeiro do que Pedro Espinha. E a dar vantagem pela primeira vez no jogo à formação leonina. Vantagem do Sporting, a equipa liderada por Manuel Fernandes na frente do marcador. E a equipa estava assim também com a possibilidade de fugir ao Futebol Clube do Porto. No segundo lugar do campeonato entraram as duas equipas lado a lado na tabela para esta jornada 25. E em 2 minutos o Sporting a dar a volta ao marcador. Falta sobre João Vieira Pinto. Falta dura de João Vieira Pinto sobre Deco. Pena. Pressão para o Sporting. Entrada de Domingos, paciência para o lugar de Nelson. Afasta a defesa do Futebol Clube do Porto, à falta. Recuperamos aqui o 2-1, da autoria de Beto Acosta. Festa do atacante argentino. Alteração no Sporting, a regressar ao esquema com 3 centrais, saída de João Vieira Pinto, autor do gol do empate, e entrada de Phil Babb, o central irlandês. Recordo que o Sporting já tinha tirado um dos 3 centrais com que iniciou o jogo.
Aloísio. Falta favorável ao Futebol Clube do Porto. Muito mais faltosa a equipa leonina, aliás, um jogo com muitas faltas. Este duelo entre Dragões e Leões. Espaço no ataque do Sporting. Fabri. Passe para o remate e a bola a sair ao lado, mas já com fora de jogo de Rodrigo Telho. Fora de jogo, como se vê, mal assinalado a Telho. Ainda assim o chileno também não acertou no alvo. Jogo dentro dos minutos finais. O Sporting a ganhar no Estádio das Antas. César Pratos. Passa a não sair bem. Maior nervosismo do Pinto da Costa. Nesta altura a equipa a perder em casa, a atrasar-se na luta pelo título e a poder perder terreno e ver fugir o Sporting no segundo lugar. Aloísio. Via-se campeões, era o Sporting o campeão em título nesta altura, depois de ter ganho o campeonato 99-2000. Procurava revalidar aqui em 2000-2001. Pedro Espinha, e quase surpreendido. Pontapé de canto para o Sporting. Cruzamento a sair, tira Deco para novo canto. Entrada de Maric para o lugar de Aloísio. Fase final do jogo, o Porto a arriscar tudo. Silvio Maric, um atacante croata. Recuperação para o Sporting. Rui Jorge. Acosta.
Minutos finais do jogo no Estádio das Antas. Bola para Deco. Pode ser o corte. Muito bem, Rui Jorge na leitura defensiva. Alenichev. Bola longa à procura de Pena. Não consegue tocar na bola. Pena que foi o melhor marcador deste campeonato. Apesar de não ter o Porto conquistado o título. Livre para o Sporting. Pena terminou com 22 golos. Pierre Van Hooijdonk do Benfica com 20. E Rafael, avançado brasileiro do Paços de Ferreira, que depois, no ano seguinte, foi para o Futebol Clube do Porto. Foi o terceiro melhor marcador, com 17 golos. Capucho. Linha de fundo, Capucho, bom pormenor, a tirar da frente o adversário. Cruzamento e corte de Phil Babb. Canto para os Dragões. Cruzamento a sair, alguma confusão e depois o cabeceamento para o golo do empate. Golo marcado por Marko Maric. A empatar o jogo, muito perto do final. Maric a empatar a partida. O jogador que o Futebol Clube do Porto recrutou ao Newcastle de Inglaterra a entrar e 4 minutos depois de o fazer, a marcar o 2-igual. Maric não teve grande sucesso no Futebol Clube do Porto, apenas 19 jogos, 3 golos marcados. Este acabou por ser um golo importante na altura, impediu a derrota e deu o empate caseiro frente ao Sporting. Mesmo em cima do minuto 90. Pontapé livre para o Sporting, 2-igual, era um resultado que agradava sobretudo ao Boa Vista, que à 25ª jornada podia ficar com uma vantagem de 6 pontos sobre Futebol Clube do Porto e Sporting. Capucho. Período de compensação no Estádio das Antas. Alenichev. Mais um cruzamento. A tirar a defesa do Sporting.
Instantes finais da partida. Sport TV a recuperar alguns clássicos dos últimos anos do futebol português, como este entre Porto e Sporting, época 2000-2001. O Sporting campeão em título, a viajar até às Antas na 25ª jornada. Partida em março de 2001. Acabou por ser um resultado que não agradou a nenhuma das partes. Estavam empatadas na tabela e assim continuaram. Acabou por agradar muito mais ao Boa Vista, que ganhou o jogo que tinha nesta ronda e aumentou para 6 pontos a vantagem sobre Porto e Sporting, acabando depois no final desta época 2000-2001 por conquistar um título inédito no futebol português, o Boa Vistão, como ficou conhecido. O jogo praticamente a chegar ao fim, 2 igual entre Porto e Sporting. Recordo, Deco marcou aos 65, João Vieira Pinto e Acosta em 2 minutos marcaram 2 golos que colocaram o Sporting na frente. E perto do final, nos instantes finais, Silvio Maredes marcou de cabeça o golo que acabou por dar o empate às duas equipas. 2 igual o resultado final entre Futebol Clube do Porto e Sporting. A equipa de Fernando Santos ainda dispôs aqui de uma última oportunidade. Corte de Rui Jorge para canto. Última situação do encontro e depois o lance a perder-se e o final da partida a chegar. 2-2 entre Porto e Sporting nas Antas. Foi em março de 2001, o ano em que o Boa Vista foi pela primeira vez campeão português. O Porto esteve a ganhar, não conseguiu segurar a vantagem, esteve também a perder, mas chegou ao 2 igual nos instantes finais da partida. 2-2 entre a equipa de Fernando Santos e a de Manuel Fernandes neste clássico da temporada 2000-2001.